Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós leremos dos versos 6 ao verso 18. 2 Timóteo 4, 6 a 18. Diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Certamente, o apóstolo Paulo foi o grande desbravador, o grande bandeirante do cristianismo. Aquele que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império, como Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Aquele que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13. Aquele que foi considerado certamente o maior teólogo, evangelista, missionário, pastor e plantador de igrejas. Agora Paulo está preso em Roma, quando escreve esta carta. E vocês muito bem sabem que Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. Na primeira prisão, nos anos 61, 62. Na segunda prisão, nos anos 66, 67. Na primeira prisão, ele tinha regalias, era uma prisão domiciliar, uma casa alugada. Na segunda prisão, ele é jogado nessa masmorra, chamada Mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Na primeira prisão, Paulo foi preso porque os seus irmãos conspiraram contra ele, os judeus. Na segunda prisão, quem está por trás é a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso, acusado de um bárbaro crime, de estar por trás do incêndio de Roma. Foi preso, acusado de ser um malfeitor, um bandido, um criminoso. Na primeira prisão, ele pediu oração para sair, orou para sair e saiu. Na segunda prisão, ele não pede oração para sair, porque na verdade, ao escrever essa carta, ele já está sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez você pergunte, o que aconteceu para Paulo estar preso pela segunda vez? E o que aconteceu foi que, no dia 17 de julho do ano 64, a maior cidade do mundo, a mais populosa cidade do mundo, a mais poderosa cidade do mundo, conhecida como cidade eterna, a cidade de Roma, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio.
Quando o incêndio acabou no dia 24 de julho, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 14 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E é um verdadeiro massacre à igreja. Os crentes são crucificados, são queimados vivos para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser caçado, procurado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu para pegar sequer seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. Ele é jogado dentro desta masmorra. Talvez você pergunte, mas que impacto isso trouxe na vida de Paulo? Que reflexos isso produziu no coração dele? E nós poderíamos perceber nesta carta algumas coisas. Primeiro, confira comigo aí o capítulo 2, versículo 9, o que ele vai dizer. E diz: Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Irmãos, nós precisamos parar e entender o que significa isso. Paulo era um homem de vida ilibada, de conduta irrepreensível. E aqui Paulo está sendo acusado de ser um bandido, um criminoso, um malfeitor. E eu fico imaginando os fake news da época, as conversas de corredores, e as pessoas perguntando umas para as outras: está sabendo a última? E as pessoas: mas que última? Aquele famoso pregador está preso, estava por trás do incêndio de Roma, é um malfeitor. Isso é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. O nome dele está sendo maculado, a honra dele está sendo manchada, e ele não tem como se defender. Que reflexos isso trouxe na vida dele? Segundo lugar, confira aí comigo o capítulo 1, verso 15. Ele diz: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Os da Ásia são os seus filhos na fé, pessoas que ele ganhou para Cristo, fruto do seu ministério, das igrejas que ele plantou direta ou indiretamente, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Gente que o conhecia, mas gente que se acovarda, gente que está com medo de receber as mesmas consequências que ele está sofrendo, prisão e martírio. E todos, sem exceção, abandonaram Paulo. Terceiro reflexo, confira comigo o capítulo 1, versículo 8. Ele diz: Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada tenha mexido mais com Paulo do que isso aqui. Timóteo era o seu mais próximo colaborador. Timóteo está com vergonha de Paulo, cheio de dedos, constrangido, em dizer: este homem eu conheço, este homem é meu pai na fé, este homem é um homem de Deus, este homem não é um criminoso, este homem não é um malfeitor. Timóteo se acovardou também. Mas olhe comigo o capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O que aconteceu aqui? Vocês bem sabem a importância do direito romano, estudado até hoje nas grandes escolas de direito. Mesmo Paulo tendo uma acusação tão pesada imputada a ele, ele teve direito de defesa. Marcar uma audiência, que ele chama de primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas, comprovar sua inocência. E ele vai para aquela audiência, certamente convicto de que haveria muita gente lá para defendê-lo. Quando ele chega na audiência, está escrito: ninguém foi a meu favor, ao contrário, todos me abandonaram. E ele é julgado à revelia, e ele é condenado à pena de morte.
por ser cidadão romano, não sofre morte de crucifixão, mas ele é condenado a ser degolado. E agora é nessas circunstâncias tão amargas, tão dolorosas, que ele escreve esse texto. E eu fico imaginando, irmãos, como é que o coração desse pastor está. Ele está velho, ele está doente, ele está cheio de cicatrizes, ele está pobre, ele não tem sequer uma capa surrada para usar na chegada do inverno. O que esse homem tem a dizer? Que conselhos esse homem tem para dar? Que princípios numa situação dessa ele pode ainda elencar para encorajar e abençoar o seu, o meu, o nosso coração nesta noite? E eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo, observasse alguns princípios que Paulo nos ensina nessas circunstâncias para uma vida feliz e bem-aventurada. Em primeiro lugar, veja comigo o verso 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. E o princípio por trás aqui é este: quando a crise bater a sua porta, tenha coragem e ao mesmo tempo humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Meus irmãos, a crise é democrática, ela chega para todos, para ricos, para pobres, para grandes, para pequenos, para doutores, para analfabetos, para crentes e descrentes. Nenhum de nós está blindado. E quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós precisamos de um ombro amigo, para quem abrir o coração, para quem dividir as cargas. Alguém que você tenha liberdade de dizer: corra para cá, eu preciso de você. O que é um amigo? Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que você abre o coração e reparte as suas dores ou até as suas mazelas, e ele não rejeita você, acolhe você, abraça você, encoraja você, impulsiona você, levanta você. Amigo é aquele que chega quando os outros já foram embora. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você compartilha seus dramas? Não fique sozinho. Procure ajuda. Segundo princípio, está aí comigo veja comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio que está por trás aqui é este: não faça arquivo de memórias amargas. Se alguém decepcionou você, bote o pé na estrada e continue caminhando. Meus irmãos, isso não é se, é quando. Isso não é uma mera possibilidade, é um fato. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos uma família perfeita, nós não frequentamos uma igreja perfeita, nós temos falhas uns com os outros. O problema não é aquilo que as pessoas fazem conosco, mas como nós reagimos a isso. Há um livro que me marcou muito, um dos melhores livros que li, muito embora um livro bem pequeno, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Pai da logoterapia, um judeu que ficou preso num campo de concentração e sobreviveu. Ele diz que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer as suas escolhas.
As pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar sua vida, as pessoas podem tirar sua família, mas as pessoas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas perseguem você, você ora por elas. Elas amaldiçoam você, você abençoa elas. Se um dia alguém machucou você, se alguém um dia virou as costas para você, se alguém um dia que caminhou com você, agora não caminha mais, se alguém a quem você ajudou, hoje vira as costas para você, na hora que você mais precisava de ajuda, não faça arquivos de memórias amargas, ponha o pé na estrada e continue caminhando. Terceiro princípio, veja comigo o versículo 11, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E o princípio é este: se você se lembrar que algum dia você foi duro demais, ácido demais, a ponto de machucar alguém, vai lá, volta lá, e construa pontes de reconciliação, onde um dia você cavou abismos de mágoas. Para eu entender o versículo 11, eu preciso entender mais dois versículos. Primeiro é Atos 13:13, diz que foi em Perge da Panfilha que esse Marcos aqui, primo de Barnabé, abandona os missionários Barnabé e Saulo e volta para a casa da sua mãe. Eu não sei por que voltou, a Bíblia não diz, mas talvez porque era jovem, pensou que missões fosse turismo. Talvez porque quando saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé, e em Pafos a liderança passa para as mãos de Paulo. Talvez porque aqui em Pafos, nessa região de perto da Panfilha, é que Paulo fica doente, e por isso sobe as montanhas do Cáucaso para a Galácia do Sul. E então ele está pensando assim: eu não quero ficar doente, estou muito jovem, vou voltar. Mas o segundo versículo que eu preciso entender é Atos 16, quando o apóstolo Paulo, versos 36 a 41, ao retornar a Barnabé, depois do concílio de Jerusalém, disse: vamos voltar para a viagem missionária, Barnabé, vamos visitar as igrejas que nós plantamos. E Barnabé disse: vamos, mas eu quero levar comigo novamente o meu primo Marcos. E Paulo disse: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que o texto está num tom polido, mas certamente o que aconteceu não foi toda essa educação e polidez, não, porque o texto chega a dizer que os dois líderes tiveram uma desavença tal que não puderam caminhar juntos. E eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: acho que o Paulo chegou para o Barnabé e disse: ô Barnabé, vamos voltar? Vamos fazer a obra de novo? Vamos visitar aquelas igrejas? Barnabé disse: vamos, Paulo, eu estou muito animado, mas deixa eu te falar, você está lembrado do meu primo? É claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do seu primo. Ô Paulo, eu estou querendo levar com a gente. Não, o Barnabé, ele não vai não, comigo não. Deixa eu te falar, Paulo, ele amadureceu, ele está melhor, mas comigo ele não vai. Ô Paulo, mas deixa eu te falar, agora ele vai ser uma benção, comigo ele não vai. Ô Paulo, mas você está sendo radical, comigo ele não vai, pronto. Paulo, vamos dar uma chance para o menino, comigo ele não vai, Barnabé, chega. Você já pensou se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Você já foi persona non grata alguma vez? Alguém um dia já disse para você: com você eu não trabalho, na minha equipe você não joga, do meu lado você não funciona? Diz a Bíblia que Barnabé pega esse Marcos, leva para Chipre, investe nele, mais tarde Pedro discipula o Marcos. Marcos vai ser uma bênção nas mãos de Deus, vai escrever o primeiro evangelho que foi a base dos outros sinóticos, foi Marcos. E agora Paulo está encerrando a sua carreira, fazendo uma espécie de faxina interior.
puxando o filme da vida. Lembrou do Marcos. E disse: ô Timóteo, quando você vier, meu filho, ó, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que nós aprendemos aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Sabe o que nós aprendemos aqui? Um líder não perde a autoridade espiritual reconhecendo um erro e pedindo perdão. Precisamos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. Precisamos voltar lá e ter coragem e humildade para pedir perdão àqueles que um dia fomos duros demais, ácidos demais. Nenhum de nós está preparado para viver, nem para morrer, deixando pessoas feridas na estrada da nossa vida. Talvez hoje você vai precisar de fazer um telefonema, talvez essa semana fazer uma visita, talvez marcar um café, e acertar os ponteiros, e pedir perdão para alguém. Quarto princípio, veja comigo o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio aqui é este: quando alguém deliberadamente fizer o mal a você, não faça registros de mágoas, perdoe e entregue essa causa para Deus. Meus irmãos, às vezes as pessoas ficam magoadas com a gente sem a gente saber. Eu de vez em quando, não sei, você deve ser mais crente do que eu, mas comigo às vezes eu tomo alguns sustos. Com certa frequência alguém às vezes me puxa de lado, diz: eu estou chateado com o senhor, estou magoado. Eu falei: o que foi? Aquele dia. Eu falei: qual dia? O senhor não está lembrado? Eu falei: não estou. O senhor lembra? Eu falei: não estou lembrado. O que foi? O senhor lembra aquele dia que o senhor chegou? O senhor falou com fulano, com beltrano, com ciclano, e eu estava ali, o senhor não falou nada comigo, passou reto. E eu não lembrava disso. Talvez um ato falho. Se essa pessoa nunca viesse falar com você, você nunca pediria perdão para ela, pediria desculpa para ela. Agora é diferente, quando a pessoa deliberadamente faz mal para você, fala mal de você, apunhala você pelas costas, puxa o seu tapete. O que você faz? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Bom, crente não faz essas coisas, né, irmãos? Ou faz? Talvez você até diga assim: bom, mas fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E a hora que o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Esse não é o nosso papel, irmãos. O nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Nós não sabemos lidar com isso. O nosso senso de justiça é falho. Entrega para Deus. Agora não deixe esse negócio atormentar você, tirar seu sono, tirar seu apetite, tirar sua saúde. Resolva isso no seu coração. Outro princípio, versículo 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Meus irmãos, eu acho isso aqui impressionante. O princípio é esse: ainda que você chegue numa situação extrema como esta, de todos abandonarem você, você não está sozinho. Porque Deus nunca vai desamparar você. Ele vai assistir você. Ele vai revestir você de forças. Como a Bíblia não desperdiça palavras, quando ele diz: o Senhor me revestiu de forças, naquela hora que Paulo chega naquela audiência e não tem ninguém lá para dar uma palavra em favor dele, aliás, todos viraram as costas, todos o abandonaram, ele sentiu o seu tanque vazio, a luz vermelha acendendo.
Tem horas que a gente fica assim, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que quando o seu tanque fica vazio, Deus vem e enche o tanque de novo. Deus vem e encoraja você de novo. Deus vem e fortalece você de novo. Deus fica do seu lado. E se Deus está do seu lado, você tem a maioria. Se Deus está do seu lado, você é vencedor. Se Deus está do seu lado, você fica de pé. Se Deus está do seu lado, você enfrenta o martírio. Se Deus está do seu lado, você é mais do que vencedor. Penúltimo lugar. Confira comigo aí o versículo 21, nós não chegamos a ler, vamos ler agora. Diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. E eu gosto desse verso porque ele é um pós-scriptum. O amém final do texto já está no versículo 18. É como você escreveu uma carta e já fez a assinatura, mas depois que assinou, você lembrou de uma coisa que não pode deixar. Aí você bota um PS, pós-scriptum, e fala mais alguma coisinha. Lá no verso 9, eu tinha dito para Timóteo assim: procura vir ter comigo depressa. Eu não sei o que é depressa, depende, o contexto, pode ser um minuto, uma hora, um dia, uma semana, eu não sei, mas aqui ele especifica. Ô Timóteo, quando eu falei para você vir depressa, eu quis dizer, venha antes do inverno. Sabe por quê? Nos 3 meses de inverno não se navegava com segurança. É só ler Atos 27 e 28. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: ô meu filho, se você esperar os 3 meses de inverno passar, porque o inverno estava chegando, traz a minha capa aí, está fazendo frio. Quando Timóteo chegasse depois do inverno, não adiantava mais, já teria sido executado, o martírio dele já teria acontecido. Qual é o princípio que está aqui por trás? O princípio é este: há oportunidades na vida que ou você aproveita hoje, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. Ô irmãos, esse é um princípio tão importante. Aquela conversa, aquele confronto, aquele acerto, aquele abraço, aquela reconciliação, aquele pedido de perdão, aquela ajuda financeira, não deixe para depois. Aquela visita. Às vezes nós chegamos tarde demais. Às vezes nós elogiamos as pessoas só no funeral, quando ela não pode escutar mais. Às vezes nós só mandamos flores para o funeral, mas em vida nunca enviamos um buquê de rosas. E aí na funeral faz uma coroa imensa, e várias, não adianta mais. E se afirmar que a dor do remorso é maior que a alegria da gratidão. Então há coisas que precisam ser feitas e feitas agora, hoje, não pode deixar para amanhã. Mas me permita encerrar. O último princípio para mim está aqui no versículo 18, a parte B do versículo, quando diz assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar a sua carreira e fechar as cortinas da vida é dar ao Senhor Jesus toda a glória que Ele merece. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. O apóstolo Paulo vai concluir, fazendo um balanço nos versos 6 a 8, olhando para o passado no verso 7, dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Vai fazer uma análise do presente no versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha morte, da minha partida é chegado. Mas ele vai fazer uma avaliação do futuro no verso 8,
Vai dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Com respeito ao passado, foi trabalho, foi perseverança, foi fidelidade. Com respeito ao presente, é saber que a morte não põe um fim da nossa jornada, mas saber que você está se entregando nas mãos de Deus, mudando de endereço, indo para a casa do Pai. Com respeito ao futuro, não tem medo, tem segurança da coroa da justiça. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: ô Timóteo, Roma vai me matar, mas isso não me importa não, o juiz da terra me condenou, mas isso não me importa não, porque o reto juiz já me justificou, e eu não estou indo portanto para o martírio, eu estou indo na verdade a receber a coroa da justiça. Meus amados, que estes conselhos do apóstolo Paulo, que emanam das Escrituras, enchem o nosso coração de alegria, para termos uma vida maiúscula, plena, abundante, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.